Olá, amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez ao nosso bate-papo matinal, porque estou gravando de manhã, tá bom? Hoje nós vamos falar de um assunto importante, vamos falar de tempos difíceis, né? Ou tempos estranhos, tempos sombrios. A melhor palavra para classificar isso é tempos incertos, né? Nós estamos vivendo um tempo de incertezas, ou seja, você não sabe, né, como as coisas vão ficar daqui para frente. Desde que entrou essa pandemia, nós não sabemos como as coisas vão funcionar. Não temos certeza em todos os aspectos, em todos, né? Mas em tempos de crises ou de dificuldade ou de aperto, nós precisamos parar e olhar dentro, né, do centro do furacão e encontrar o ponto de calmaria. O núcleo do furacão, ele não é afetado. Então nós temos que, em toda turbulência que passarmos, nós precisamos procurar um ponto onde temos condições de pensar. O que eu posso tirar de melhor desta situação tão difícil? A história do mundo, ela está repleta de situações como estas. E uma delas está registrada lá nas antigas, né? Há milênios de nós. Foi no tempo em que José foi vendido por seus irmãos ao Egito. Está registrado no capítulo 45 de Gênesis. Ali, quando José conversa com seus irmãos, ele já estava no Egito há mais de 10 anos. Ele já estava lá. José foi aquele rapaz que interpretou o sonho do rei Faraó. José foi preso por causa de um problema que teve na casa do seu senhor. Nós não vamos mencionar aqui, vai demorar. E a partir daquela prisão de José é que se desenhou todo o cuidado que Deus estava preparando para com a família de José. Você tem uma síntese melhor nisso quando você olha no capítulo 45, no verso 5, 6 e 7, eu só vou ler esses 3 versículos, que diz assim: José, ele manda um convite para o seu pai ou para os seus irmãos, ele convida os seus irmãos para ir no Egito, porque agora ele era governador, ele não era nem escravo e nem preso mais, né? Ele foi chamado para trabalhar na casa de Potifar, primeira vez, como escravo, como servo da casa. Ali teve um problema, foi preso. Na prisão, Deus mostra a ele o sonho de Nabucodonosor. E agora, quando José convida os seus irmãos para irem até o Egito, estava acontecendo um problema social nas terras de seus pais e de seus irmãos. Houve fome, vou te explicar aqui agora, ó. 45, no verso 5 em diante diz: agora, pois, José falando aos seus irmãos, isso foi num jantar, agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese, né, aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, ou por ter me vendido para cá. Porque agora é o ponto-chave, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Para uma pessoa compreender isso aqui, ele precisa estar carregado da misericórdia. O José era jovem, era moço, ele não era um homem velho, quando foi vendido
pelos seus irmãos para os mercadores. Né? Era comum vender pessoas naquele tempo. E José foi vendido. Os mercadores passaram e compraram. José foi comprado como escravo, vendido pelos seus irmãos. Até ali, ninguém estava entendendo nada. Como que os irmãos de José fez um mal tão grande para ele? Mas ele entendeu que Deus havia preparado tudo isso. Como nós vamos entender a dimensão de Deus agora nesse contexto? Ele diz aqui, no verso 45, não vos entristeçais. Agora eu vou saltar lá para o final. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós, ou diante da vossa face, conforme está escrito no texto. O verso 6 do capítulo 45 de Gênesis diz assim: porque já houve 2 anos, olha o motivo, hein? Porque já houve 2 anos e meio, né? Já houve 2 anos de fome no meio da vossa terra, no meio da terra. E para conservação, e ainda resta 5 anos em que não haverá lavoura e nem cega. Havia uma crise instaurada, não chovia, e eles viviam basicamente daquilo que a terra produzia. Não tinha indústria igual vemos hoje, não tinha ônibus, não tinha carro, não tinha celular, não tinha telefone. A vida era muito diferente do que temos hoje, não tinha comunicações. A notícia, né? Um momento. A notícia, ela demorava um tempo para chegar em algum lugar. Então era um tempo difícil. O verso 7 diz: pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar a vossa sucessão na terra, para guardar-vos em vida por um grande livramento. Então, amados irmãos, o que eu quero dizer para você? Em tempos difíceis, nós precisamos procurar, né? Em tempos difíceis, nós precisamos parar e refletir no que podemos tirar de proveito de um tempo de crise. Talvez nesse tempo de crise que nós estamos vivendo agora, o meu estado, por exemplo, não sei o seu estado aí, está lançando um lockdown, fechamento total. E nós não vivemos só uma crise de pandemia, nós vivemos uma crise institucional também, que talvez não vai lhe interessar eu me esboçar em cima desse tema. Mas para você compreender o que está acontecendo com você, você precisa compreender que o problema não é questão só financeira, questão financeira, né, ou social. A questão é política também. Essa queda de braço entre as autoridades, entre os homens que estão à frente do nosso país, elas prejudicam a mim e a você. Então nós precisamos tomar muito cuidado. É tempo de nós não nos desesperarmos. É tempo de nós ficarmos com a nossa cabeça no lugar. É um tempo que nós precisamos buscar a paciência. Porque esse tempo não é tempo de brincarmos. Não é tempo de ficarmos, aqueles que são servos de Deus, não é tempo de caminhar para a rebeldia. É tempo de unidade. É tempo de se unir, seja em oração, em unidade, em comunhão, em perdão, em entendimento, para que nós possamos vencer esse momento difícil. José chama os seus irmãos ali para conversar.
Porque ele foi vendido, não foi os 10 irmãos que venderam ele. Não foram todos os 10. Foi alguns dos seus irmãos que estavam com ele naquele dia. Agora, nós temos que, nesse tempo de crise, evitar o máximo de atrito entre nós, conversarmos coisas concretas. Está em jogo a minha vida, vamos botar, está em jogo a vida do chefe de família, está em jogo a vida da dona de casa, está em jogo a vida dos filhos e filhas, dos netos, que se nós não tomarmos cuidado, nós estamos vivendo num tempo em que tudo na nossa casa chega no limite. Um tempo que quase você não consegue produzir reservas. Os impostos aumentam. Por que aumentam? Há uma maldade em torno disso. Há uma maldade política. Sem aqui puxar para um lado e para o outro, nós temos que observar quem realmente está interessado em trabalhar pela nação. Há uma polarização. Há meios de se tratar essa doença bem mais em conta, mas por causa da política, por causa de poder financeiro, as grandes empresas que detêm os laboratórios farmacêuticos, eles querem lucrar com isso e financiam a propaganda contra alguns tipos de tratamento contra esse vírus. E no meio está quem? Você, eu, muitos dos nossos amigos e irmãos que poderiam ter sido salvos também. Aqueles que se foram poderiam ter sido salvos. Há muitos agentes públicos que não se importam com a vida. O dinheiro chegou para poder pagar a conta, mas muito dinheiro foi desviado. Então nós estamos vivendo nesse tempo em que ninguém se preocupa, ou seja, que alguns, não é ninguém, alguns agentes públicos não estão nem aí para você e nem para mim. Agora nós temos que olhar para Deus. O que José falou? Vocês não precisam ficar tristes porque vocês me venderam para cá. Foi para a conservação da vida. Porque houve fome nas terras onde morava a família de José. Sempre no mundo houve crises, tanto na questão da fome, quanto na questão social, quanto na questão de pandemia. Sempre houve no mundo. Só que essa pandemia que nós estamos aqui vivenciando, ela é diferente? Ela é diferente, porém essa pandemia, ela é noticiada instantaneamente. Na época que houve as outras pandemias, não tinha smartphone, não tinha rede social, era tudo diferente. Talvez você não tenha conhecimento aí. No meu tempo de mais jovem, no tempo de que eu era jovem, que eu tinha meus 17, 18 anos, não tinha telefone celular. Telefone celular só no Japão, nos Estados Unidos. E era grande, um aparelho grande. Tinha aqui no Brasil telefone comum, esse telefone de residência, de linha. E você, para ter um telefone daquele, você tinha que pagar o telefone. Você tinha que comprar a linha. Você tinha que entrar numa fila e aguardar, colocar a sua linha. Só que o serviço telefônico no país, para quem não conhece essa história, ele era, como é que fala, rapaz? Ele era estatal, era um serviço de Estado, fornecido pelo governo. Era uma empresa estatal, se não me engano era a Telefônica. É a Telefônica, se não me engano, que era. Hoje temos a Telebrás, mas é uma agência que regulamenta as linhas de comunicação no país, Telebrás. Mas havia uma empresa de telefonia no país que ela era estatal. Então você comprava a linha de telefone e você tinha que esperar 5, 6 meses ou um ano para poder colocar o seu telefone na sua casa.
Ele era seu, pago, era uma propriedade sua. Se você não pagasse a conta, eles iam cortar, mas o telefone, ele seria seu. Hoje você contrata um telefone porque agora a empresa foi privatizada. Aí você tem que contratar um telefone. Então não tinha todos esse aparato no meu tempo. Só que nós não conseguimos assistir as notícias em tempo real. Hoje sai a notícia, daqui a pouco, menos de 3, 4, 5 minutos, você já sabe da notícia. Então essa pandemia está muito mais sendo expostas, sendo publicada do que as outras que passaram. Teve pandemias que matou muito mais. Então o que eu quero dizer para você, estamos vivendo agora um outro momento de fechamento de tudo. Só os serviços considerados essenciais que vão trabalhar. Na sua cabeça agora começa a ter um monte de ponto de interrogação. O que eu vou fazer da vida? Você que depende do teu salário mensal, aquele valor que entra é o valor que garante o teu sustento, o sustento da tua família. O que você vai fazer? O medo de perder o emprego. Né? Por isso que esse tempo é o tempo de nós estarmos unidos em prol de um propósito melhor. Aquele que tem fé, aquele que tem Deus na vida, ele deve se ocupar em buscar a Deus, reservar um tempo do dia para poder ajoelhar. O meu eu faço de manhã aqui no meu devocional. Orar um pouco mais, um tempo mais prolongado, de 5 a 10 minutos, fazer uma oração, clamando a Deus para intervir nesse problema e nos ajudar para que possamos ter uma vida tranquila e sossegada. Muitos não estão tendo ciência do que está acontecendo, ele pode ser a próxima vítima. Muitos filhos de Deus nesse tempo de pandemia deixaram de cumprir o papel que eles deveriam cumprir de cristãos envolvidos na obra de Deus. E ao deixarem de cumprir com o seu papel de envolvimento na obra de Deus, na busca pelo próximo que está sofrendo, olha o problemão que nós estamos enfrentando aí. Nós estamos enfrentando problemas. Mas se nós orarmos a Deus, se nós clamarmos a Deus juntos, se nós deixarmos as coisas que não nos edificam para lá, às vezes muitos estão perdendo tempo com coisas que não vão levar a lugar nenhum. Não é tempo dessas coisas, é tempo de joelho no chão, é tempo de vontade de mudar, de melhorar. Então José aqui, ele entendeu o chamado de Deus na vida dele. E muitos filhos de Deus precisam compreender qual é o chamado de Deus na tua vida. Para folgar? Para ficar em casa? Para ligar a TV? Ficar horas assistindo TV, coisas que não prestam? É um direito seu. Não estou dizendo que você está proibido. Mas eu te falo, e o teu compromisso como servo de Deus? Teu compromisso como serva de Deus? Nós temos que pensar, estamos num tempo de crise, dinheiro acaba, recursos podem acabar, podemos entrar em colapso, podemos ter uma crise social, podemos ter violência aumentada. E nós, servos de Deus, Jesus falou, orai por todos os homens, para que vocês possam ter uma vida quieta e sossegada. Tem crente que não sabe nem o que é oração, não sabe o que é uma leitura bíblica. E nós estamos vivendo nesse tempo. Então nós só precisamos entender o propósito, o que eu posso tirar de proveito nessa crise que nós estamos vivendo. Eu tenho que olhar com um olhar sério. Eu tenho que ter compromisso comigo, com a minha família, com o meu próximo. Eu tenho que ter compromisso. Porque se eu agir irresponsavelmente, irei prejudicar a mim mesmo, a minha família, a minha localidade onde eu moro, a minha cidade. Eu tenho que pensar nisso. Então, nós estamos vivendo isso. Por exemplo, o presidente está eleito. Estão, desde quando o presidente foi eleito, querendo tirá-lo. Ele está errado em falar em combater corrupção. Ele está errado em falar em distribuir a renda para os locais que deveriam ser distribuídos. Para quem realmente precisa, não está. Aquela turma, né,
que sempre gostavam de tirar vantagem em todo tipo de negócio no país, elas querem voltar. É essa turma que torce para que os preços aumentem, para que provoque a derrubada do presidente. É essa turma que não quer e que usa a medicação mais em conta para poder combater precocemente a doença. Por causa de interesses financeiros de laboratórios. Precisamos da vacina? Precisamos. Mas podemos nos tratar também de outra maneira, a fim de evitar que as mortes aumentem. Então, existe todo um jogo e você está dentro, eu e você estamos dentro desse jogo, aonde os grandes jogam e nós somos o prêmio. Então nós precisamos o quê? Buscar a Deus, nós filhos de Deus, precisamos buscar a Deus, precisamos pensar de maneira séria, precisamos visualizar dentro do núcleo do furacão, num momento, naquele ponto neutro do furacão, ali nós precisamos nos concentrar e ver uma saída para esse grande problema. A primeira delas é voltar-se a Deus. Buscá-lo. Lá em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, diz: e se esse povo que se chama pelo meu nome, Deus sabe que muitos estão chamando pelo nome dele, mas ele falou, segredo aqui, ele falou, se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu sararei a sua terra. 2 Crônicas 7,14. Então, o estado de rebeldia prejudica também a melhoria do processo. Então nós temos que pensar nisso. Esse estado de rebeldia, ele atrapalha e faz com que os males aumentam também. Porque nós ficamos, como não estamos ligando para nada, se expomos também no vírus, permitimos o vírus passar para o outro, morrem pessoas ao nosso redor por causa da nossa responsabilidade também. Não é verdade? Agora, verso 14 diz, 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, está aqui o segredo, e orar, buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então, Deus falou, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Você já pensou na essência disso? Às vezes, quando alguém ouve uma palavra dessa, fica buscando mais aqui, mais para lá e mais para cá. Não tem mais. Não tem jeitinho. Se nós estamos vivendo um estado de rebeldia, nós estamos provocando coisas ruins. Então nós precisamos pensar sério. E ver, nesse tempo de crise, Deus quer nos resgatar, nos restaurar. Nesse tempo de crise, Deus quer nos abençoar e eliminar esse mal que está entre nós. Mas se nós não estamos nem aí, o mal continua. Nós, como servos de Deus, temos tratamento médico, tem a vacina, tem. Mas qual é o nosso papel como servo de Deus? Vamos ficar de braços cruzados vendo as pessoas morrerem? Não vamos gastar um pouco do nosso tempo e buscar a Deus? Nós devemos pensar nisso. Tempos sombrios, tempos incertos. O que eu posso tirar de proveito nesse tempo incerto? Que Deus abençoe a sua vida. Espero que esta palavra sirva de incentivo e que te ajude de alguma forma a compreender melhor o que está acontecendo nesse tempo e Deus lhe dá a resposta que você precisa, assim como Deus José e a sua família. Deus abençoe a todos. Conversamos numa próxima oportunidade.